Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Flander Martins e hoje vou falar sobre correção das atividades do PET Física do segundo ano do ensino médio, semana 3 e 4, do dia 1º a 12 de junho de 2020. Mas antes, vamos recordar brevemente conceitos físicos da última aula, referente à semana 1 e 2 do PET Física. Foi mencionado sobre a ótica e a sua divisão em ótica geométrica e ótica física. Foi dado ênfase somente à ótica geométrica. Sendo assim, foi mencionado que conseguimos enxergar porque o nosso olho é sensível à luz que provém dos objetos, e isso significa que para os objetos serem vistos, devem emitir ou refletir luz para que parte dela possa chegar aos nossos olhos. Foi mencionado sobre fonte de luz própria, como por exemplo o Sol, as estrelas, a vela. Foi mencionado sobre a fonte de luz secundária, como por exemplo a Lua e a lua de sangue. Foi mencionado sobre os princípios de ótica geométrica. O primeiro da propagação retilínea da luz, a independência dos raios luminosos e a reversibilidade dos raios de luz. Foi mencionado os 3 casos de semelhança de triângulo. E por fim, foi realizado as 5 atividades propostas no plano de estudo tutorado de Física. Semana 3 e 4 do PET Física. Então vamos dar sequência à ótica geométrica, falando agora sobre a consequência dos princípios da ótica geométrica. Quando colocamos um objeto opaco diante de uma fonte luminosa, parte da luz é bloqueada pelo corpo, formando logo atrás dele uma região de sombra. No entanto, a sombra se apresenta diferente em relação à fonte luminosa. Isso acontece porque as características das sombras dependem das dimensões das fontes de luz. Exemplo: fonte luminosa pontiforme. Considere a fonte de luz indicada por essa letra F, fonte de luz pontiforme, e um corpo esférico opaco representado pela letra C, e uma tela representada pela letra A, conforme está nesta figura aqui. Quando a fonte luminosa, a fonte de luz, é pontiforme, o corpo esférico C bloqueia todos os raios de luz que atinge, produzindo uma sombra uniforme, também chamada de umbra, na tela A, nesse anteparo. Então a sombra é a região escura que surge quando os raios de luz são bloqueados por um objeto. Um outro exemplo de fonte luminosa é a fonte luminosa extensa. Anteriormente foi dito sobre a fonte luminosa pontiforme, e agora, ela sendo extensa, tem como exemplo uma lâmpada ou até mesmo o Sol. Bem, quando a fonte é extensa, a sombra produzida sobre a tela ou anteparo varia de intensidade de acordo com o modo pelo qual o objeto é iluminado. A parte da tela atingida apenas por alguns raios luminosos da fonte é denominada penumbra, na qual a fonte não fica inteiramente escondida de um observador. Na região central da penumbra fica a sombra, região completamente obscurecida pelo objeto. Um exemplo é o eclipse da Lua e do Sol. Vou iniciar pelo eclipse lunar. Quando a Terra está entre o Sol e a Lua, pode ocorrer o eclipse lunar, onde, à medida que a Lua avança na sua órbita, sendo indicada pela sequência de 1 a 9 descrita na imagem, penetra totalmente na região de penumbra. Em seguida, fica parcialmente imersa pela sombra projetada da Terra, o eclipse lunar umbral parcial. Momentos depois, está completamente envolvida pela sombra da Terra, o eclipse lunar umbral total. Esse é o ápice do eclipse lunar total. Na sequência, a Lua novamente passará por todos os eclipses na ordem inversa a que foi narrada. Tanto a Terra como a Lua projetam sombras quando a luz solar incide nelas. Quando a trajetória de um desses corpos atravessa a sombra projetada pelo outro, ocorre um eclipse. Uma lua cheia é vista quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Quando isto ocorre e o alinhamento é perfeito, a Lua se encontra na sombra da Terra e ocorre um eclipse lunar.
Uma lua nova ocorre quando a lua se encontra entre o Sol e a Terra. Quando isto ocorre e o alinhamento é perfeito, a sombra da lua cai sobre parte da Terra e ocorre um eclipse solar. Um exemplo drástico de umbra e penumbra ocorre quando a sombra da lua cai sobre a Terra, durante um eclipse solar. Por causa do tamanho do Sol, os raios se estreitam para formar uma umbra e uma penumbra ao seu redor. O eclipse total ocorre para observadores que se encontram na umbra, e o parcial para observadores que estão na penumbra. A maioria dos observadores na Terra não observa qualquer eclipse. O eclipse solar total acontecerá quando o tamanho aparente da Lua for maior que o Sol. Nesse caso, o cone de sombra da Lua produzirá sobre a Terra uma sombra escura. As órbitas coincidem em um mesmo ponto, onde, nesse caso, o diâmetro da Lua será maior ou igual ao diâmetro do Sol. O eclipse solar parcial acontece quando o observador fica na região de penumbra. Logo, é observada apenas uma parte do Sol encoberta pela Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. Eclipse solar anular acontece quando o cone de sombra da Lua não chega a atingir a Terra. Isso significa que a Lua está a uma distância maior da Terra e seu tamanho aparente não é suficiente para cobrir toda a projeção solar. As órbitas coincidem em um mesmo ponto, e o diâmetro da Lua é menor do que o diâmetro do Sol nesse caso. Dando continuidade à matéria do segundo ano do ensino médio, agora eu vou falar sobre cores. A nossa percepção das cores está associada a 3 fatores. Primeiro, a luz incidente. Segundo, a capacidade do olho em diferenciar estímulos provocados pelas diferentes cores da luz. E terceiro, os diferentes materiais e suas distintas cores. O esquema na tela representa o corpo iluminado com luz branca. O corpo nos parece azul porque reflete difusamente a componente azul da luz branca e absorve todas as demais. Nesse outro caso, o corpo nos parece branco, pois reflete difusamente todas as componentes da luz branca que incide sobre ele. E agora, o corpo nos parece negro porque absorve todas as componentes da luz branca, sem nada refletir. No caso desse coelho, o pelo escuro do coelho absorve toda a energia radiante da luz solar incidente e, portanto, aparece como negro. As outras partes do pelo do animal refletem luzes de todas as frequências e, portanto, aparecem como brancas. Vale saber que, normalmente, definimos a cor verdadeira de um determinado objeto como sendo a cor que ele tem à luz solar. Assim, quando você está fazendo compras, a cor de uma peça de vestuário que você enxerga sob a luz artificial pode ser completamente diferente de sua cor verdadeira. A cor depende da fonte luminosa. A cor de um objeto transparente depende da cor da luz que ele transmite. Nesse caso, somente é transmitida a energia na frequência da luz azul. A energia de outras frequências é absorvida e acaba esquentando o vidro ou sendo refletida. A luz ocupa um pequeno intervalo no espectro eletromagnético, composto também de ondas de outras frequências. Raios cósmicos, raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, de rádio, de FM, de TV, de micro-ondas e raio laser, entre outras. Todas as ondas eletromagnéticas que nos rodeiam podem nos possibilitar desde a transmissão de dados por meio de fibra óptica até um bronzeamento de pele dependendo da frequência da onda e do tipo de meio com que interage. A curva de radiação da luz solar é um gráfico que mostra o brilho em função da frequência. A luz solar é mais brilhante na região do amarelo esverdeado, no meio da faixa visível do espectro.
A curva de radiação da luz solar é dividida em 3 regiões: vermelha, verde e azul. Essas são as cores primárias aditivas. Este sistema de cores, conhecida pelas iniciais inglesas Red, Green, Blue, RGB, é usado nos monitores de computador e de TV. Pontos vermelhos, verdes e azuis criam a imagem. Nesse caso, temos a adição de cores realizada pela mistura de luzes coloridas. Quando os 3 projetores incidem luzes vermelha, verde e azul sobre uma tela branca, as partes delas que se superpõem produzem cores diferentes. O branco é produzido onde houver a superposição das 3 luzes. Como resultado da superposição de máxima intensidade das cores primárias do sistema RGB, temos que as cores vermelho mais verde mais azul produz a cor branco. O vermelho mais o verde, a cor amarelo. O vermelho mais azul, a cor magenta. O verde mais azul, a cor ciano. Cores complementares. Olha o que acontece quando 2 das 3 cores primárias aditivas são combinadas. Por exemplo, o vermelho mais o azul produz a cor magenta. A magenta é o oposto do verde. O vermelho mais o verde produz a cor amarelo. O amarelo é o oposto do azul. O azul mais o verde produz a cor ciano. O ciano é o oposto do vermelho. Se adicionarmos cada uma dessas cores às suas opostas, obtemos o branco. Exemplo: magenta mais o verde produz o branco, é igual ao vermelho mais azul mais o verde. O amarelo mais o azul produz também a cor branco, que é o vermelho mais o verde mais o azul. A cor ciano mais o vermelho produz a cor branco, que é o azul mais o verde mais o vermelho. Quando 2 cores são adicionadas, produzindo branco, elas são chamadas de cores complementares. A impressão colorida é uma aplicação interessante da mistura de cores. Impressoras a jato de tinta depositam várias combinações de tinta. Esse é o sistema de impressão ciano, magenta, amarelo e preto. Curiosamente, as 3 cores podem produzir o preto, mas isso custaria mais tinta e levaria mais tempo para secar. Por isso, a tinta preta é incluída separadamente para realizar melhor a tarefa. Apenas 4 cores de tinta são usadas para imprimir ilustrações e fotografias coloridas, indicado pela letra A, magenta, letra B, amarelo, letra C, ciano, letra D, preto. Quando o magenta, o amarelo e o ciano são combinados, eles produzem o que está sendo indicado na letra E. A adição do preto produz o resultado final que é indicado pela letra F. Agora, vou dar continuidade na ótica geométrica, falando sobre o conceito físico da refração da luz. A velocidade da luz no vácuo e no ar assume valores distintos, tais como a velocidade da luz no vácuo corresponde a 299.793 km por segundo e no ar corresponde a 299.700 km por segundo. Os dois valores são próximos e, por meio de bons resultados práticos, podemos admitir que a velocidade da luz no vácuo e no ar corresponde a 300.000 km por segundo, ou em notação científica no Sistema Internacional de Unidades, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Para a luz se propagar não há necessidade de matéria, pois ela se propaga no espaço interestelar e também no vácuo. Vale saber que para cada tipo de luz em um meio material, a velocidade de propagação é diferente. Em ordem decrescente de velocidade, temos a luz vermelha, luz alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. A constante da luz no vácuo é uma das constantes de maior importância na física
e não pode ser ultrapassada por nenhum outro movimento existente na natureza. Ao lado temos uma tabela da luz monocromática e seu respectivo índice de refração de um bloco de vidro. Um exemplo, sabendo que 1 ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano, calcular em quilômetros a distância percorrida pela luz em 2,5 anos. Suponha que 1 ano é igual a 365 dias. Inicialmente vamos converter 1 ano em segundos. Então temos que 1 ano é igual a 365 dias. Convertendo para segundos, vamos achar o valor de 3,1536 vezes 10 elevado a 7 segundos. E 2,5 anos também transformado em segundos, nós vamos ter o valor de 7,884 vezes 10 elevado a 7 segundos. Agora deve-se realizar uma regra de 3 simples. Então, em 1 segundo, a luz percorre cerca de 300.000 quilômetros. Em 7,884 vezes 10 elevado a 7 segundos, percorre quanto? Então, fazendo essa regra de 3 simples, obtém-se o valor de 2,37 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Então, essa é a distância percorrida pela luz em 2 anos e meio. Reflexão da luz. Considere um feixe de luz propagando-se no meio e atingindo uma determinada superfície. Se este feixe de luz retornar para o meio em que estava se propagando, dizemos que sofreu reflexão. Então, reflexão é o retorno de um feixe luminoso para o meio do qual é proveniente ao atingir uma superfície. Outro exemplo de reflexão da luz é difusão da luz. Considere um conjunto de raios luminosos iluminando um corpo rugoso, isto é, cheio de saliências. O corpo rugoso reflete os raios luminosos, fazendo com que se propaguem em várias direções, devido à reflexão difusa que podemos ver totalmente em um corpo. Refração da luz é a passagem da luz de um meio para outro, causado pela diferença entre a rapidez da luz em um meio transparente e no outro. Em geral, é a mudança de direção de uma onda ao atravessar a fronteira entre dois meios nos quais os valores da velocidade de propagação da onda não são os mesmos. Dessa forma, considere um meio A e um meio B, e um raio incidente. Na incidência perpendicular não ocorre desvio da luz, mas há refração porque a velocidade de propagação muda na passagem de um meio para o outro. Um meio transparente é caracterizado por índice de refração, indicado pela letra N, o qual é definido como a razão entre a velocidade da luz no vácuo, indicado pela letra C, e a velocidade da luz no meio, indicado pela letra V. Considere a seguinte situação. Temos o meio A e o meio B. Um raio está sendo incidido do meio A contra o meio B. Considere a normal em verde e esse raio incidente, entre aspas, ao tocar o meio B, parte dele pode refletir ou parte dele pode refratar. Considere esse prolongamento caso o raio incidente não fosse refratado. Considerando entre a normal e o raio refratado, temos o ângulo de refração. E entre a normal e o raio incidente, temos um ângulo de incidência. Por causa da refração, um lápis em um copo com água parece estar torto ou quebrado na superfície da água. E um peixe visto da margem de um rio parece estar a uma profundidade menor do que realmente está. Vou falar agora sobre o índice de refração relativo. Considere a refração indicada ao lado. Temos então uma superfície, um meio A e um meio B. Temos um raio incidente, que aqui é considerado a VA, é a velocidade da luz no meio A. A normal, temos aqui também a velocidade da luz no meio B. E temos o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B. Nessas circunstâncias,
sabemos que o índice de refração do meio A é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio A. E o índice de refração do meio B é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio B. Dividindo o NA por NB, vamos achar a seguinte expressão matemática. Agora, resolvendo sem encontrar nenhum denominador, passando tudo para o numerador, nós vamos ter a seguinte relação. Então, o índice de refração do meio A é maior do que o índice de refração do meio B. Sendo assim, a velocidade da luz no meio B é maior do que a velocidade da luz no meio A. Existem duas leis que configuram a refração da luz. São elas: primeira lei, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. Segunda lei, refere-se à lei de Snell-Descartes. Esta é uma lei quantitativa da refração e diz que o produto do seno, θ, formado com a normal pelo índice de refração n desse meio é igual a uma constante. É representado matematicamente da seguinte forma. O produto entre o índice de refração de um determinado meio vezes o seno do ângulo desse meio é igual ao índice de refração de outro meio vezes o seno de refração desse outro meio, onde N1 e N2 são índice de refração dos meios existentes de cada lado da superfície delimitadora, e θ1 e θ2 são os respectivos ângulos de incidência e de refração. O índice de refração absoluto para o vácuo é igual a 1. Em qualquer outro meio, o índice de refração absoluto é maior que 1. Mas em alguns casos vamos admitir que o índice de refração do ar também é igual a 1. Aqui temos uma tabela com determinadas substâncias e o índice de refração de cada uma delas. Ângulo limite e reflexão total. O meio que tem maior índice de refração tem maior refringência e vice-versa. Refringência, portanto, é medida do índice de refração. Primeira situação. Considere dois meios, o meio A e o meio B, separados pela superfície S. Admita que o meio B seja mais refringente que o meio A. Nessa situação, a luz, propagando-se no meio B, incide na superfície S com um ângulo de incidência I, gerando um raio refratado que se aproxima da normal e leva em consideração o ângulo de refração. Considere também que nessa situação acontece a reflexão em relação ao raio incidente. Nas próximas situações, o ângulo de incidência será aumentado, e que nessa situação ocorreu a refração mais a reflexão, e que o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite de incidência. Experimentalmente foi observado que ao aumentar o ângulo de incidência em relação à normal, é verificado que o ângulo de refração também aumenta. Nessa segunda situação, nós também temos a refração mais a reflexão, e o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite de incidência. Vale saber que para o ângulo de incidência igual ao ângulo limite de incidência, ainda há refração. E nesse caso da terceira situação, nós também temos a refração mais a reflexão. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite de incidência. Quarta situação. Para um ângulo de incidência maior que o ângulo limite de incidência, corresponderia a um ângulo de refração maior que 90 graus. Isto é, o raio volta para o meio B, ocorrendo assim o fenômeno chamado reflexão total. Para que ocorra a reflexão total, o sentido de propagação da luz deve ser no meio mais refringente para o meio menos refringente. O ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Os ângulos limite de incidência e de refração são iguais e ocorrem sempre no mesmo meio, mais refringente. Por isso, serão denominados ângulos limites. Agora, vamos dar início à atividade 1 das semanas 3 e 4
localizadas no PET Física nas páginas 50 e 51. A atividade 1 pergunta o seguinte: um eclipse solar pode ser explicado pela participação de três corpos alinhados, um anteparo, uma fonte luminosa e um obstáculo. Responda. Letra A. Quais são os três corpos celestes do Sistema Solar envolvidos em um eclipse solar? Vamos lembrar desses três corpos celestes a partir de uma imagem. Então temos o Sol, a Lua e a Terra. Desses três corpos, qual faz o papel de anteparo? Vamos lembrar pela figura novamente. O que faz papel de anteparo é a Terra. E o de fonte luminosa? No caso, o Sol, como fonte primária. E o papel de obstáculo? Nesse caso, a Lua. Letra C. Qual propriedade da luz possibilita que ocorra eclipse solar? Vamos lembrar do que já foi mencionado então. Então temos eclipse solar total, o eclipse solar anular e o eclipse solar parcial. E também a pergunta continua. E o lunar? Então vamos lembrar também um pouquinho do lunar. Isso já foi mencionado anteriormente. Então qual propriedade da luz possibilita que ocorra eclipse solar e o lunar? Bem, o que possibilita é a ocorrência da propagação retilínea da luz. Letra D. Faça um desenho para representar esquematicamente o eclipse solar, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Bem, isso é uma atividade particular, onde cada aluno deve representar isso. Mas eu vou deixar aqui o desenho, e nós já falamos qual é o anteparo, qual a fonte luminosa e o obstáculo. Letra E. Faça um desenho para representar esquematicamente um eclipse lunar parcial, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Já deixei o desenho representado aqui. O obstáculo, no caso, é a Terra, a fonte luminosa, o Sol, e o anteparo, nesse caso, é a Lua. Letra F. Faça um desenho para representar esquematicamente um eclipse lunar total, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Nesse caso, a fonte luminosa continua sendo o Sol, o obstáculo continua sendo a Terra e o anteparo é a Lua. Passamos agora para a atividade 2 da semana 3 e 4 do PET Física, que estão localizados nas páginas 51 e 52. Um feixe de raios luminosos paralelos incide sobre uma superfície opaca que não foi polida como representado na figura a seguir. Classifique as frases a seguir como verdadeiras ou falsas. Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios paralelos. Falso. Porque o feixe de raios luminosos paralelos propaga-se numa superfície rugosa, isto é, cheio de saliências. Dessa forma, acontecerá o fenômeno de difusão da luz. A difusão ocorre devido à passagem da luz de um meio para o outro. Falso. Pois a difusão da luz é um tópico referente ao conceito físico relacionado à reflexão da luz, ou seja, não há mudança de meio. Já que a superfície não foi polida, os raios refletidos não serão paralelos. Verdadeiro. A difusão da luz ocorre pela reflexão da luz em uma superfície irregular. Verdadeiro. A reflexão seria especular, ou seja, perfeita, se a superfície fosse muito lisa e polida. Verdadeiro. Pode ocorrer reflexão mesmo se a superfície for opaca. Verdadeiro. Em sequência, passamos para a atividade 3 da semana 3 e 4, localizada no PET Física, na página 52. Um jardineiro colhe uma flor com seu talo e folhas e a coloca sobre um pano branco. Sobre a luz branca do sol, ele observa que as pétalas da flor são vermelhas e que as folhas são verdes. Suponha que ele leva a flor e o pano para um quarto fechado, sem janelas. Lá ele ilumina tudo com lâmpadas especiais. Para cada caso a seguir, indique qual a cor das pétalas, das folhas e do pano observados pelo jardineiro ao usar lâmpadas. Letra A. Que emitem luz branca.
A incidência de luz branca em um objeto refletirá a luz de acordo com o qual foi mencionado no enunciado. As pétalas continuarão emitindo para o observador, no caso jardineiro, a cor vermelha, as folhas, a cor verde e o pano, a cor branca. Caso o jardineiro utilize lâmpadas que emitem apenas luz vermelha, a incidência da luz vermelha em um objeto de cor vermelha refletirá a cor vermelha. A incidência da luz vermelha em um objeto de cor verde refletirá a cor preta. A incidência da luz vermelha em um objeto de cor branca refletirá a cor vermelha. Agora, se o jardineiro, ao usar lâmpadas que emitem apenas luz verde, a incidência da luz verde em um objeto de cor vermelha refletirá a cor preta, e a incidência da luz verde em um objeto de cor verde refletirá a cor verde, e a incidência da luz verde em um objeto de cor branca refletirá a cor verde. Agora, se o jardineiro, ao usar lâmpadas que emitem apenas a luz azul, a incidência dessa luz azul em um objeto de cor vermelha refletirá a cor preta. A incidência da luz azul em um objeto de cor verde refletirá a cor preta. E a incidência da luz azul em um objeto de cor branca refletirá a cor azul. Em sequência, atividade 4 na semana 3 e 4 do PET Física, localizado na página 53. Uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz e observa-se penumbra projetada em uma das paredes. Por que tal fato ocorre? Por que não se observa umbra? Para resolver essa atividade, vamos lembrar das duas fontes. Então temos a fonte luminosa pontiforme, ela gera somente sombra. Então a sombra é a região escura que surge quando os raios de luz são bloqueados por um objeto. A outra fonte luminosa existente é a fonte luminosa extensa. Observa que na fonte luminosa extensa é projetado tanto a sombra quanto a penumbra. E a penumbra é uma sombra parcial em uma região onde parte da luz incidente foi bloqueada e parte consegue atingi-la. O enunciado diz o seguinte: um pilar intercepta parte dessa luz e observa-se penumbra projetada em uma das paredes. Logo, subentende-se que estamos falando de uma fonte luminosa extensa. Vamos agora resolver a atividade 5 da semana 3 e 4 do PET Física, localizada na página 53. Cis-Gran Rio adaptada. Um disco fino e opaco é iluminado por duas fontes pontuais, F e F', simetricamente dispostas em relação ao eixo de rotação do disco. Do outro lado do disco, e paralelamente a ele, coloca-se um anteparo plano e opaco na posição mostrada na figura. Em qual das opções a seguir é mais bem representada a figura que efetivamente se observa no anteparo? Nessa atividade ainda temos uma observação que corresponde às opções de A a E, que menciona regiões de umbra, os espaçamentos, as regiões de penumbra e a respeito também das duas fontes. Vamos por eliminação. Observa-se que nas alternativas D e E existe um orifício central nesse disco, porém não é mencionado em nenhum momento no texto sobre esse furo. E que, pela figura do anteparo aqui, existem duas projetadas. E nenhuma dessas duas alternativas, a D e a E, existem essas duas projeções. Logo, podemos descartar essas duas alternativas. Sobre a alternativa C, observa-se, de acordo com essa alternativa e de acordo com o que está sendo mostrado aqui no anteparo, observa-se que não há uma interseção nesse anteparo. Logo, podemos descartar esta alternativa. Agora sobrou a alternativa A e a alternativa B. Vamos analisar então primeiro a alternativa B em relação do que está acontecendo aqui no anteparo. Então, na figura, observa-se um distanciamento, está bem aqui, do que é projetado no anteparo. A alternativa B não tem esse distanciamento, está bem próximo aqui. Logo, conclui-se
que a alternativa correta é a alternativa A. Então a resposta é a letra A. Aproveitando que eu tenho duas velas, um disco, no caso de isopor e um anteparo, eu resolvi fazer esse experimento. Logo, aqui não está aparecendo, mas existem duas velas aqui. Aqui o disco de isopor. E aqui está sendo representado no anteparo, nesse mapa de Minas Gerais, as duas sombras. E observa-se que aqui tem uma distância entre essas sombras, exatamente de acordo com a alternativa A. Logo, conclui-se realmente que a resposta correta é a alternativa A. Nesse momento, eu informo as referências bibliográficas que foram Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio e mais 4 livros de física do segundo ano do ensino médio. As figuras utilizadas nesse vídeo, que não fazem menção a nenhum desses livros, foram informadas as suas fontes no momento em que apareceram. Nesse momento eu expresso meu muito obrigado, eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E se gostou, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!